Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, em nome de Jesus. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho. E esse ministério que o Senhor nos confiou, amados, é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, é uma escola de discípulos. O nosso chamado é ensinar a verdade da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, que foi aquele que Cristo nos deixou, aquele que o apóstolo Paulo escreveu, né? A maioria das cartas às igrejas, a maioria dos ensinamentos que tem na palavra de Deus para a igreja foi o apóstolo Paulo. Então a igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos, a igreja que foi edificada por Cristo e está sendo edificada por Cristo. E o meu chamado, queridos, sempre foi pregar a palavra de Deus. E eu confesso para você que esse é o vídeo mais difícil que eu vou gravar em toda a minha história, em todo o meu ministério, em toda a minha vida. Mas eu estou obedecendo a Deus, porque essa noite eu praticamente não dormi. E todas as vezes que eu dormi, eu sonhava que estava ministrando essas palavras, que estava ensinando acerca desse tema. Eu sei, queridos, que eu corro até um certo risco falando isso, fazendo isso, mas o próprio Jesus dizia que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor dele perder a sua vida, acha-la. A verdade é, queridos, que eu creio que eu já estou salva em Cristo Jesus, e aquele que está salvo, ele não precisa buscar se salvar. Então, eu quero falar com você acerca do tema que eu acredito ser o tema mais importante dos nossos dias. O assunto talvez mais falado, mas que poucas pessoas têm um entendimento acerca disso. Tenho certeza que em poucos minutos eu não conseguirei trazer um estudo aprofundado a respeito desse tema e que são necessárias muitas horas de estudo, mas eu peço que você, em nome de Jesus, olha, que pelo menos você tenha curiosidade e que você busque pesquisar e estudar mais acerca do assunto, mas que você busque fontes confiáveis e que você busque saber para que você não seja enganado em nome de Jesus. E se você quiser ajuda com isso, pode deixar aí no seu comentário. Nós vamos buscar conversar mais acerca disso, mas aí de uma forma particular, amém? Então, como eu já disse, eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, e eu quero falar a respeito da Agenda 2030, ou Agenda 2030. O que é isso que nós tanto estamos ouvindo nesses dias? Amados, a Agenda 2030 é um pacto global que foi assinado pela Cúpula das Nações Unidas em 2015, mas que eu já ouço falar desde a minha infância. Desde a minha infância eu ouço falar que existem pouquíssimas pessoas ou pouquíssimas famílias muito poderosas que governam todo o mundo. Então a Agenda 2030 que nós estamos ouvindo falar, queridos, são 17 ODS. O que é isso? São Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ela tem termos ambientais, sociais, o seu discurso é erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, água potável e saneamento, e por aí vai, queridos. E eu preciso te dizer que o discurso é algo muito bonito, é algo muito sedutor. Mas aquilo que existe por trás, quando nós vamos ler as pequenas linhas, a forma como isso vai ser alcançado, quando nós vemos o que verdadeiramente eles querem, querido. Sabe o que é verdadeiramente? É um plano de saúde de R$72 mil para eles, mas para nós, para o povo, fila do SUS, falta de saúde, falta de saneamento. É riqueza e abundância para eles, salários altíssimos para eles, mas para nós, impostos altos, pobreza. Sabe? É isso que verdadeiramente existe por trás. Porque o pai da mentira, ele está por trás de tudo isso. Queridos,
nós estamos vendo não somente a nível de Brasil, está tudo sendo aparelhado a fim de que isso aconteça. O objetivo deles é diminuir o número da população. O objetivo deles é colocar as pessoas cada vez mais dependentes deles. O objetivo deles é mexer nos bens, é mexer nas terras, é invasão de terras, é invasão de prédios ou de casas que famílias trabalharam durante muito tempo para deixar como herança para os seus filhos. É tomar posse de tudo isso. É que eles tenham cada vez mais e a população tenha cada vez menos. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Até o Papa, e eu sei que eu corro o risco de dizer isso, mas até o Papa tem dito: eu sou comunista, sim, porque Jesus era comunista. E você acha que Jesus era comunista? Sim, quando nós lemos na palavra de Deus, nós vemos a respeito de termos tudo em comum, a respeito de quem tem mais, dar para quem tem menos. Sim, Jesus, o discurso dele era esse. Jesus nunca quis fome, nunca quis falta de saúde, nunca quis que nós fôssemos ignorantes. Jesus nunca quis que nós não tivéssemos o mínimo de condições de vida, como saneamento, como tantas coisas. É lógico que Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo e o próprio Deus e Pai, ele diz na palavra de Deus: se vocês que são maus desejam coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará, não deseja para vocês coisas boas. Deus, ele sempre quis ser um Pai para nós. Deus, ele deu vida para nós. E Deus, ele deu vida em abundância através de Jesus, uma vida eterna, uma vida no sobrenatural. Deus sempre quis o melhor para os seus filhos. Agora, você acha que isso tem a ver com o comunismo? Nós vimos há poucos dias esse presidente que está aí, que eu me envergonho de ter um presidente desses, dizendo que tem orgulho de ser comunista e dizendo que o que o comunismo aprendeu a combater foram valores e costumes, ou seja, a doutrina, os costumes que Jesus sempre nos ensinou na sua palavra, o patriotismo, que é o amor à nossa nação, e a família. O comunismo combate a família, o comunismo combate o amor à pátria e o comunismo combate os bons costumes. Você acha verdadeiramente que Jesus era comunista, querido? O mesmo Jesus que falou que é mais bem-aventurado dar do que receber, que aquele que tem mais deve dar àquele que tem menos. O mesmo Jesus disse: aquele que tem mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, queridos, usam a ignorância que muitas vezes nós temos acerca da palavra de Deus com um discurso muito lindo para nos desviar da verdade, para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos de Deus. Mas você sabe o que existe por detrás disso? Aquilo que desde criança eu ouvi falar. O que é que eles querem, queridos? Eles querem levar o mundo inteiro a ter uma só religião, a ter uma moeda única e a ter um só governo mundial. E você sabe o que é isso, queridos? O plano já está todo preparado, o palco já está todo preparado. Os atores já estão todos no palco, preparando para que a peça, porque é um verdadeiro teatro, verdadeiramente um teatro, para que a peça comece, queridos, e seja estabelecido o governo do anticristo. E quem é o anticristo, queridos? É aquele que se opõe a Cristo e a tudo que vem do Cristo. Mas não somente isso, aquele que deseja se colocar no lugar do Cristo, do Filho do Deus vivo, no lugar de Deus, que deseja ser adorado como Deus, que deseja que as pessoas lhe obedeçam, e ai de quem não lhe obedecer, ai de quem não cumprir os seus desígnios. Não poderá comprar, não poderá comer, não poderá ir e vir, perderá todos os seus direitos.
E ele, queridos, ele vai ser o Cristo dos cristãos desavisados. Ele vai ser o Messias daqueles que ainda aguardam a vinda do Messias, sem saber que o Messias já veio, morreu em uma cruz, ressuscitou e em breve ele voltará. Ele será o Buda dos budistas. Ele será o Krishna dos Hare Krishna. Ele será o líder mundial que desejará ser adorado por todos. Essa é a realidade. Ele desejará ter o controle sobre tudo e sobre todos. E verdadeiramente ele terá. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Quando nós estudamos escatologia, nós aprendemos acerca de que isso acontecerá. E nós aprendemos que isso acontecerá, mas que acontecerá também o arrebatamento da igreja. A Bíblia fala que em um dia, num abrir e fechar de olhos, ao soar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 14 em diante, fala isso. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então, os que estiverem vivos serão arrebatados e estarão com o Senhor nos ares. Em 1 Coríntios 15 fala a respeito da mesma palavra, mas diz também que nem todos morreremos, mas que todos seremos transformados. E que naquele momento aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E então se dirá: onde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? E fala então a palavra de Deus nesse estudo escatológico que depois desse arrebatamento nós estaremos com o Senhor nos ares e haverá algo chamado bodas do Cordeiro, aonde a igreja, a noiva do Cordeiro, se casará com o Cordeiro, com Cristo. E então por 7 anos nós estaremos ali. Enquanto isso, aqui na terra, haverá por 3 anos e meio um período chamado tribulação. E depois de 3 anos e meio, um período chamado grande tribulação. Então são 7 anos em que a igreja estará nos céus e 7 anos em que a igreja, em que aqui na terra, aqueles que ficarem, passarão por uma grande tribulação. Queridos, com relação ao arrebatamento, existem 3 linhas de pensamentos. E eu aprendi e criei durante muito tempo, e ainda creio e quero crer que estou certa nessa minha linha de pensamento, mas eu não vou bater o martelo e dizer que eu tenho a razão. Mas nessa linha de pensamento em que eu creio, e eu admiro e respeito as pessoas que creem diferente de mim, entendam isso, essas diferenças não podem nos separar, queridos, eu quero deixar isso bem claro. Então, naquilo que eu criei sempre, e eu li há alguns anos atrás, 12 livros, uma coletânea de livros da série Deixados para Trás, que foi o Tim LaHaye que escreveu, acho que é assim que diz o nome, e um outro escritor que eu não lembro, mas é uma ficção acerca de escatologia, ou acerca do arrebatamento da igreja e o que vai acontecer na terra depois do arrebatamento da igreja. E eu quero até indicar essa leitura para vocês. São 12 livros, mas é muito, muito, muito interessante, muito esclarecedor, e nós conseguimos ver então, porque como é uma ficção, fala de personagens reais como eu e como você, e de como será o mundo depois do arrebatamento da igreja. Então, segundo aquilo que eu acredito, antes do anticristo assumir o governo, a igreja será arrebatada. Então nós estaremos deixados, de fora dessa grande tribulação. E eu creio nisso, porque em Apocalipse 3 fala: olha, eis que tenho uma porta aberta diante de ti, que homem nenhum pode fechar, porque mesmo tendo pouca força, não negaste a minha palavra, e permaneceste na minha palavra e não negaste o meu nome. E aí, uns 2 versículos adiante vai dizer: e porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da provação que virá sobre todo o mundo.
Então eu creio que a igreja, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes, a verdadeira igreja do Senhor, ela será arrebatada e ela não passará pela terrível provação que está em vir. Eu creio que no calendário de Deus, queridos, eu e você estamos vivendo princípios das dores, mas que o pior ainda está por vir. Mas há uma segunda linha de pensamento que crê que será no meio, que eu e você, a igreja verdadeira, passaremos pelo período da tribulação, que nós conheceremos o anticristo, que nós veremos o discurso dele falando acerca de paz, mas é uma falsa paz, acerca de um discurso muito lindo que vai, atrair a maioria das pessoas e até mesmo os eleitos de Deus, e por 3 anos e meio ele vai enganar, mas que quando esses 3 anos e meio passarem, ele verdadeiramente vai mostrar o seu rosto, e aí então ele vai começar a oprimir todas as pessoas, e aqueles que não negarem a Jesus, aqueles que não aceitarem a sua marca, e a Bíblia diz acerca da marca na testa e da marca na mão, e muito se tem discutido se é um chip, se é isso ou aquilo. Querido, nós não sabemos, mas uma coisa eu sei, o que fala de marca na testa ou nas mãos, fala a respeito de um sistema de crença, de algo na mente, de doutrinas na mente, de ensinamentos na mente, e por causa daquilo que está tão incrustado na mente, as nossas ações, mão fala de ações, então as pessoas elas vão pensar e elas vão agir roboticamente segundo os desejos. Então ele vem, ele alicia, ele engana, ele seduz, e as pessoas vão obedecer cegamente e agir cegamente dentro dos ensinamentos dele, mas completamente alienados da verdade de Deus. Isso que é verdadeiramente o que está por detrás dessa marca. Então ele vai verdadeiramente mostrar sua cara, verdadeiramente mostrar quem veio. E queridos, a palavra fala que muitos morrerão por não aceitarem, né, essa marca, por não aceitarem obedecer. Então, essa segunda linha de pensamento acredita que nessa metade, então, Jesus volta para arrebatar a sua igreja. E há aqueles que acreditam que será no final, então, desses 7 anos, que nós passaremos por tudo isso, mas que no final Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Eu não quero te dizer que se vai ser no início, antes, se vai ser no meio, se vai ser no fim. Eu confesso que eu quero muito que seja antes. Eu quero muito estar certa na minha linha de pensamento, mas eu não sou a dona da verdade. Amém? Mas uma coisa eu sei, queridos. Existe esse calendário, né? E nesse calendário dos satanistas, dos Illuminatis, da nova ordem mundial, está tudo sendo preparado para que o anticristo assuma o governo em 2030. É lógico que ele não tem todo o poder, que ele não tem todo o governo, e que só vai acontecer isso se Deus permitir. Mas a verdade é que Deus ele também tem o seu calendário, e Jesus mesmo disse que o dia e a hora ninguém sabe. Então só o Pai sabe, e aquele que disser que marcar uma data, ele mesmo é mentiroso. Mas olhando para tudo que está acontecendo à nossa volta, queridos, talvez Deus esteja deixando que eles venham cumprir, então, com a sua agenda. E segundo a agenda da NON, o anticristo vai assumir o governo em 2030. Nós estamos em 2023. Então, faltam 7 anos para 2030. 7 anos, exatamente 7 anos. Então, o que eu vim dizer para você aqui, se pessoas que pensam como eu estão certas e o anticristo assumir o governo em 2030, o arrebatamento será exatamente 7 anos antes. Então, ainda em 2023, acontecerá o arrebatamento da igreja. Veja bem, eu não sou louca de marcar uma data, mas eu estou falando de uma possibilidade. Se quem acredita no arrebatamento, no meio, mesotribulacionista, eu acho que é esse o nome, então o arrebatamento da igreja se dará em 2027, 3 anos e meio antes de 2030. E se essas duas correntes estiverem erradas, em 2030 acontecerá o arrebatamento da igreja.
Queridos, veja bem, eu estou falando de possibilidades, mas uma possibilidade que nós precisamos levar em consideração. Eu preciso te dizer, eu ouvi alguns dias atrás que Deus, Ele não vai parar a sua agenda eterna para que nós venhamos nos decidir. Então, se é em 2023, ou 2027, ou 2030, ou um pouco antes ou depois disso, o dia e a hora nós não sabemos, a verdade é, queridos, que está às portas e que falta muito pouco. Então, eu e você precisamos estar preparados. Eu e você precisamos abrir os nossos corações. E eu sei que muitas pessoas serão enganadas, mas serão, como é que eu vou dizer? Elas não farão por mal, elas serão verdadeiramente enganadas. Elas serão muito sinceras naquilo que elas estarão fazendo, mas elas estarão enganadas, até mesmo os eleitos serão enganados. E são pessoas que talvez amam o Senhor. Eu não acredito, queridos, que alguém, a não ser pouquíssimas pessoas, adorem a Satanás. Mas muitas pessoas no meio disso tudo serão enganadas. E o Espírito Santo de Deus, ele ainda está no nosso meio e é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então esse vídeo é um apelo para que você busque o Espírito Santo de Deus e para que ele te convença, para que ele abra os teus olhos espirituais e você veja, para que ele abra os seus ouvidos espirituais e você ouça, para que ele abra o seu entendimento e você veja a verdade da palavra de Deus, para que você não seja enganado. O meu papel é esse. Eu não sei quando, mas o arrebatamento da igreja vai acontecer. E embora o discurso deles seja nessa Agenda 2030, ninguém será deixado para trás. O discurso da palavra de Deus não é esse, queridos, infelizmente. O discurso da palavra de Deus diz que alguns ficarão de fora, que alguns serão deixados para trás. E existem muitas pessoas que eu amo, que eu conheço, e que eu tenho pago um preço diante de Deus em oração, para que eles sejam salvos e para que eles não se percam. E o desejo do meu coração é que muitos sejam salvos, que todos sejam salvos. O desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então eu clamo nesse tempo por misericórdia e que Deus abra o entendimento de todas as pessoas para que elas conheçam a verdade e assim elas se convertam ao Senhor, que é poderoso para salvar. E que, em nome de Jesus, o céu prevaleça, o reino dos céus seja edificado. Porque o que vai restar, queridos, é verdadeiramente o reino dos céus, o reino de Deus. O que verdadeiramente vai restar no final é aquele que fizer a vontade de Deus, porque está escrito que aquele que fizer a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo que está acontecendo, queridos, bom e ruim, existe um Deus soberano, todo-poderoso, criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas pela sua palavra de autoridade, que sustenta todas as coisas pela sua palavra de autoridade. Ele governa, ele reina, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas e ele está permitindo todas as coisas. Mas o desejo dele é salvar a todos aqueles que ele criou, e ele pagou um alto preço, entregando seu filho Jesus Cristo de Nazaré, para que todos sejam salvos. Ele não deseja que ninguém se perca, queridos, mas sim alguns se perderão e alguns serão deixados para trás, não pela vontade de Deus, mas pela vontade do homem, pela vontade deles mesmos. Então, esse é o vídeo mais difícil de toda a minha vida, mas eu quero deixar essa palavra no seu coração. E se ela está sendo relevante para você, compartilhe essa palavra, porque todos precisam saber disso, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, o Senhor me deu essa direção, o Senhor não me deixou dormir essa noite. A noite inteira, mesmo acordada, eu ouvia que eu precisava fazer isso, e quando eu dormia, eu ouvia que eu precisava fazer isso. Então, um dia eu disse, eis-me aqui, Senhor, cumpre-se em mim a tua vontade, eu estou aqui para cumprir a tua vontade. E o mesmo Espírito Santo que me convenceu e que me impeliu a vir aqui, que seja Ele que convença e que o máximo de pessoas, o maior número de pessoas seja alcançado e seja salvo, Pai, dos dias terríveis que virão, Senhor. E ainda que tenhamos que passar por esses dias terríveis que virão, nós
Conhecemos o final da história, e no final da história está escrito: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho. Então, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra, as tuas promessas são para aquele que vencer. Espírito Santo, convence e levanta os vencedores, aqueles que vão vencer, Pai. Que assim seja em nome de Jesus. Na minha vida, na minha casa, na minha família, no meio dos meus amigos, no meio da igreja, no meio da família, da igreja, dos amigos, daqueles que me ouvem, que muitos sejam alcançados através dessa palavra. Espírito Santo de Deus, eu clamo, completa essa obra em nome de Jesus, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, meu querido. Eu estou amando muito você. E Deus está amando muito você para liberar essa palavra. Em nome de Jesus. Se foi relevante, seja canal de Deus para enviar essa palavra para o máximo de pessoas. Eu não estou fazendo isso por causa de seguidores ou de likes, mas eu peço a você, se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, clica no sininho para receber todas as notificações. Porque verdadeiramente o chamado do nosso ministério é ensinar a verdade da palavra de Deus. Eu já me estendi muito nesse vídeo, querido, então agora eu vou ficando por aqui. Eu quero deixar um beijo no seu coração, dizer que eu amo muito você e que eu desejo do fundo do meu coração que você seja salvo e você não seja deixado para trás. Em nome de Jesus, um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.